Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada, dependendo da hora que você nos dê a honra de assistir a esse vídeo. Meus amigos e minhas amigas, nós tivemos aí o julgamento do núcleo 4 da trama golpista comandada pelo Bolsonaro e o voto do Fux foi um voto realmente estarrecedor. A gente fez o quê? A gente pegou um trechinho desse voto dele e fomos atrás para ver se os outros ministros reagiram. E reagiram de forma educada, mas reagiram de forma assim contundente. Tanto educada como contundente. E a gente vai fazer o quê? A gente vai trazer para vocês agora, mostrar para vocês que a reação foi puxada pelo Flávio Dino, que praticamente deu uma aula para o Fux. Ele não tem o que falar, o voto dele é esdrúxulo, ele só tem que ouvir e ficar calado, tá certo? Vamos ouvir um trechinho do que disse o ministro Fux, que está perdidaço, e depois a aula do ministro Flávio Dino, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Moraes ao cidadão, tá bom? Vamos lá, já mete o dedo no like e passa adiante, por gentileza. Vamos ouvir, vai. Pesquisas secretas, a exemplo de reuniões para traçar estratégias, documentos que materializam aquele plano. De qualquer sorte, ninguém pode ser punido pela cogitação, invocando aquele são dos antigos, cogitatione penam nemo patitur. Igualmente, os chamados atos preparatórios, saindo da cogitação, os atos preparatórios, consistentes na consecução dos meios hábeis a garantir o sucesso da futura empreitada criminosa, não atraem qualquer resposta penal. É o que eu digo, pode atrair sanções administrativas, sanções de outra natureza, mas não atraem qualquer resposta penal. A doutrina clássica de Nelson Hungria e de Aníbal Bruno já prelecionava que manifestações orais ou escritas de ideias delituosas são impuníveis quando não produzirem isoladamente lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Outro crime relevante para o caso subjúdice é o de organização criminosa armada. Artigo 2º, caput, parágrafo 2º, 3º e 4º, inciso 2º da Lei 12.850, cuja configuração, como eu assentei na ação penal passada, uma reunião estável permanente, que não significa perpétua, para o fim de perpetuação de uma indeterminada série de crimes. E aqui estou me valendo dos comentários ao Código Penal do professor de todos nós, Nelson Hungria, forense, 1958, página 178. 91 a 178. O elemento subjetivo do tipo de organização criminosa, ele consiste no dolo de se dedicar de modo estável e permanente à atividade delituosa, mediante a reiteração delitiva por tempo indeterminado. E destaco desse conjunto de aspectos ou premissas teóricas apenas duas notas brevíssimas. A primeira, lembremos, estamos tratando de crimes de empreitada e o núcleo do tipo é tentar. E à luz dessa opção legislativa, é claro que não se espera resultado naturalístico, embora nesse caso haja inclusive resultado naturalístico, mas ele não é exigível do ponto de vista da tipificação escolhida pela discricionariedade legislativa. E por isso considero que o debate necessário da cogitatio até a consumação se dá em outros termos, exatamente em face da natureza especial desses crimes de empreitada, sob a ótica, inclusive, da teoria objetiva material, que já tive a oportunidade de invocar no julgamento pretérito. E a outra nota, nessas premissas teóricas, é apenas a ratificação do que a ministra Carmen acaba de lembrar. Se houvesse um conceito distinto de organização criminosa que não o constante da lei, provavelmente nem o PCC e o Comando Vermelho assim seriam classificados, uma vez que, lembremos, não se exige ata para a constituição de uma organização criminosa. Aliás,
a lei fez questão de dizer que a divisão de tarefas pode se dar ainda que informalmente. Isso está escrito, explicitado no tipo legal. E há uma ideia, nobres pares, que saúdo mais uma vez e homenageei pelos votos, de que a permanência exigiria uma espécie de longo curso, anos, décadas, mas isso não está escrito no tipo penal. A permanência exigida apenas é a perpetração de vários crimes. E houve, neste caso concreto, à luz dos votos já proferidos. Então, eu não tenho dúvida quanto à pertinência entre os fatos aqui narrados e constantes dos autos com a tipificação legal da organização criminosa. Quanto ao mérito, a desinformação não pode ser minimizada. E eu ainda me espanto que, às vezes, até mesmo profissionais da informação minimizem a desinformação. Ou seja, é preciso acreditar naquilo que efetivamente acontece. A desinformação não é apenas algo anedótico ou corriqueiro. A desinformação é algo nodal hoje na estruturação de negócios e também na configuração do jogo institucional no regime democrático, numa escala nunca antes vista. O eminente e queridíssimo mestre e amigo Luiz Fux aludiu, e eu me solidarizo sempre, às tragédias do povo judeu. O que aconteceu com o povo judeu é que ele foi vítima, primeiro, de uma indústria de desinformação. Está no núcleo do hitlerismo ou desse extremismo, o nome que queira se dar, do nazismo, uma grande mentira, transformada numa grande verdade, que era a satanização do povo judeu, que justificou os campos de concentração. Então, vejam que não é sequer novo o fenômeno em que grandes mentiras, apresentadas como grandes verdades, conduzem, numa relação causal mesmo, à perpetração de crimes. Porque se não fosse a desinformação e as mentiras sobre os judeus, o que levaria à entrega criminosa de milhões de pessoas para morrer nos campos de concentração? Não havia motivo, não havia conduta alguma, a não ser as fake news, que hoje, portanto, extrapolam essa tragédia para outros níveis e devem ser, obviamente, sempre combatidas. Eu tenho aqui um conjunto de notícias terríveis. Por exemplo, cito só uma. Como as fake news no WhatsApp levaram um povoado a linchar e queimar 2 homens inocentes. Quando eu falo que fake news mata, há quem me condene e diga assim, mas como que mata? É fofoca. Não. Aqui está notícia da BBC. Notícia do Globo. Família de jovem que cometeu suicídio após fake news quer enquadrar, etc., em crime de difamação e danos morais, diz advogado. Pois não, ministro Alexandre. Um caso trágico que aconteceu no estado de São Paulo, em Guarujá, mulher que eu levantei, mulher espancada após boatos em rede social morre em Guarujá. Algumas pessoas onde ela morava começaram a espalhar fake news, passar redes sociais, WhatsApp, que ela sequestrava crianças para utilizar em rituais de magia negra. Ela foi espancada até a morte. E nós poderíamos, ministro Alexandre, e eu incorporo com muito gosto o seu à parte, nós poderíamos citar a estas alturas milhares de casos. É uma espécie de pandemia contemporânea em que a desinformação leva à morte, à violência de todos os tipos. O que justificaria, do ponto de vista causal, eu estou falando de direito penal positivo, artigo 13 do Código Penal, que aquelas pessoas entrassem aqui e quebrassem tudo? Apenas a crença de que aqui era um recinto de perpetração de fraudes contra a democracia, contra as eleições, que o Poder Judiciário era criminoso, que havia uma espécie de orquestração do sistema para fraudar as eleições. Então, a relação causal é muito evidente. Fake news, desinformação, levou à invasão dos prédios do Supremo, até porque não há outra causa.
Ministro, Não há outra do ponto de vista lógico, a não ser essa. Ministra Carmen. presidente, só para, exatamente na esteira do que Vossa Excelência vem de dizer, basta ver o que foi pichado nos vidros quebrados do plenário. Eram exatamente as mesmas palavras que em alguns das mensagens ou dos links continham. Sobre comunistas, exatamente as mesmas expressões eram utilizadas em algumas faixas e foram pichadas no que eles quebraram, mas no final, mas pichados, exatamente. Supremo é o povo, são contra não sei o quê, exatamente a mesma coisa. Quer dizer, essa relação que Vossa Excelência estabelece, ela foi formalizada, entre aspas, por uma ação direta, objetiva, que era isso. Pichava-se a mesma coisa que a gente encontra agora nesta ação especificamente, em algumas das mensagens. Do mesmo modo, incorporo ao meu voto esse argumento muito valioso de quem aqui estava naquele momento e lembro. Artigo 13. Considera-se causa, ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Pois é, meus amigos, pois é. Aí está o Flávio Dino, a ministra Carmen Lúcia, tá certo? E o ministro Alexandre de Moraes, mesmo sem grosseria, respondendo para o Fux, que fez um voto extremamente danoso, desconsiderou absolutamente tudo isso, tá certo? E agora está sem clima na primeira turma. Acontece que, essa notícia aqui é para vocês, ele indo para a segunda turma, ele pode levar o julgamento da inelegibilidade do Bolsonaro para a segunda turma. Significa dizer que ele vai ter 3 votos, se eles realmente fizeram isso, se ele realmente fizer isso, para mexer na inelegibilidade do Bolsonaro, no caso do TSE, que ele é o relator do recurso do cara. Agora, o Bolsonaro vai para a cadeia. Isso também torna ele inelegível. Mas o fato concreto é que eu espero que o Fux não faça isso, porque ele vai gerar uma grande bagunça nesse país. Gostou dessa informação? Se gostou, mete o dedo no like, deixa seu comentário e nos ajude a passar adiante. Voltamos a qualquer momento com mais um vídeo informativo ou durante a nossa live. Valeu, gente. Tchau. Tchau.